Êxodo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha, e os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabaste vossa tarefa ontem e hoje? Fazem tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes isso a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuirei de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Êxodo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido.
E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu servo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó. Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palo, Ezeron e Carme. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Gemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate: Amrão, Izá e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari: Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izá: Corá e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel: Misael e Eusafã e Citre. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá: Assir e Eucana e Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito: Tudo quanto eu digo, digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então
os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os viu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Deus poderoso, maravilhoso Senhor, te adoramos e bendizemos, ó Pai. Nos achegamos em oração para te agradecer por todos os teus feitos, pedir ao Senhor perdão por todos os nossos pecados. Senhor, o Senhor é um Deus que preza em tirar o seu povo das mãos, debaixo das garras do pecado, Senhor. Ó Pai, considerado como o Egito, meu Deus, assim como o Senhor com braço forte, mão poderosa e juízo, tirou, meu Deus, o teu povo ali debaixo das garras, ó Pai, do Egito, da escravidão do Egito. O Senhor ainda hoje, ó Pai, age com um braço forte sobre a nossa vida, para também, Senhor, nos tirar das garras do pecado. Ó Deus, e por intermédio de Jesus Cristo, nós, ó Pai, conseguimos sair, ó Pai, do lamaçal do pecado, Senhor. O Senhor nos purifica e nos liberta, nos tira, meu Deus, de um lago de lodo horrível e firma os nossos pés sobre a rocha que é o Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré, ao qual venceu na cruz por nós, ó Pai. Se fez maldito para que nós pudéssemos ser abençoados.
E nós te agradecemos, ó Pai, por estes feitos do Senhor e pelo Senhor ainda agir, ó Pai, poderosamente dessa maneira, ó Pai, para levar a salvação, meu Deus, a tantos quantos crerem que o Senhor, ó Pai, é o único que pode salvar, é o único que tem o poder de libertar para todos sempre. E ainda, ó Pai, nos levará para o céu, naquele dia que o Senhor vier, ó Pai, sobre as nuvens, para levar a sua igreja, ó Pai, para fazer morada com o Senhor, para viver e reinar, ó Pai, como príncipes e princesas, meu Deus, no seu reino. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, tua grandeza, Senhor, por todos nós, Senhor. O Senhor não veio no mundo, ó Pai, para julgar, para condenar, Senhor, mas o Senhor veio para trazer salvação, para que todo aquele que no Senhor crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, alcança, Senhor, os nossos amigos e a nossa família, que a salvação do Senhor encontre-os, ó Pai, e em nós permaneça. Nos ajude, Senhor, a não olhar para a direita nem para a esquerda, mas somente para a frente, mas somente seguir o caminho que é o Senhor e não desviar desse caminho que é a verdade e a vida, ó Pai. Nos dê força, Senhor, nos fortaleça e não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, ó Pai, voltar atrás, Senhor. Não nos deixe, Senhor, tirar os olhos do nosso objetivo, que é seguir em frente, ó Pai, e ir até o fim, perseverantes e vencer, ó Pai, no Senhor. Meu Deus, te agradecemos neste momento, bendizemos o teu nome, te louvamos porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Te amamos muito, Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração. Amém, Jesus.